A paz do Senhor a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Estou fazendo aqui este pequeno vídeo simples com as minhas lições aqui do CETEL ao lado. Esse ano dando aula de seminário, uma bênção, falando sobre pneumatologia, falando sobre o estudo do Espírito Santo. Também esse ano vou dar escatologia e estudando, conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor e cada vez mais colocando o meu conhecimento para servir o reino, mas também aprendendo um pouco mais de Jesus, né? Porque quando a gente dá aula, a gente também aprende dele. Quando você ensina, você está aprendendo. Mas esse vídeo, queridos, não é para falar de pneumatologia, não é para falar de escatologia, não é para falar do CETEL, é para falar da minha vida espiritual, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que também passam por aquilo que eu passei ou estou passando. Sabe, desde quando eu iniciei a minha vida cristã, eu passei por muitas coisas, conheci muitas pessoas, me converti, aceitei a Jesus e jovem ainda, muitas vezes instável, muitas vezes imatura na fé, e fui aprendendo muito com a minha caminhada. E sabe, queridos, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu achava muitas vezes que eu estava fazendo as coisas da maneira certa, que a minha sinceridade estava me ajudando na minha vida espiritual, que ser sincera e falar aquilo que eu pensava, eu achava que me ajudava e que ajudava as pessoas ao meu redor. Eu sempre tive espírito de liderança, eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de chegar, colocar a mão na massa, mostrar que eu fazia, que eu acontecia. E aí, queridos, com a maturidade espiritual, com Jesus, né, com o Espírito Santo me tratando e falando realmente o que eu sou e realmente o que eu achava que estava sendo, eu caí na realidade que nem sempre você ser sincero, nem sempre você achar que você está fazendo a vontade do Senhor, você está fazendo. Muitas vezes você acha que você está sendo sincero, muitas vezes você acha que você está sendo suficiente, e aí você não está sendo nem sincero e nem suficiente, você está sendo inconveniente, você está sendo soberbo, você está sendo autossuficiente, e as pessoas ao redor, quando você começa a falar de você, quando você começa a falar do seu trabalho, das suas atitudes, das suas conquistas, as pessoas atrás de você, elas viram o olho para você, tipo assim, ó, meu Deus, nossa, de novo. E eu não percebia. Eu não percebia como eu estava sendo insuficiente e como eu estava sendo arrogante algumas vezes, não percebia de verdade. Sabe, queridos, eu sou sanguínea, e o sanguíneo ele sabe, vaidoso, quer chegar, quer fazer, e não é o suficiente, porque as pessoas ao seu redor, elas se importam mais com elas do que com você, porque aquelas que se importam com você, elas vão falar para você que você está errado, elas vão mostrar para você que esse caminho que você está tomando não é o caminho correto. As pessoas que realmente gostam de você, que se preocupam com você, elas vão falar assim, olha, não é sinceridade, você não está sendo sincero, você está sendo autossuficiente, você está sendo muitas vezes soberba, você está falando demais, você está querendo muitas vezes se aparecer demais, mesmo você não percebendo. E eu não percebia. Eu achava que eu estava sendo suficiente, eu achava que o que eu estava falando estava sendo para ajudar as pessoas, mas não era o meu ego que estava falando demais, era a minha postura que estava incomodando as pessoas ao meu redor e eu não percebia. E aquilo me deixava, na época, eu não entendia porque que as pessoas se afastavam de mim.
Por que que as pessoas no local que eu estava, elas não queriam estar? Porque quando eu chegava, em vez de eu fazer amigos, eu fazia inimigos. Porque eu pensava que eu estava sendo autossuficiente. Eu pensava que eu estava sendo sincera. E na verdade, eu estava sendo arrogante. Eu estava falando mais do que todos. Eu estava sendo aparecida. Eu estava forçando a minha presença naquele lugar. E aí, com o Espírito Santo em mim, com a maturidade espiritual, eu aprendi que nem sempre você achar que está fazendo da maneira certa, você está. E quando alguém te falar, ó, não é dessa maneira, você está errada. Você incomodava. Você não estava sendo sincera. A sua sinceridade estava ofendendo as pessoas. A sua maneira de chegar e achar que estava tudo você quer fazer e no fim você não fazer, você deixar as pessoas na mão, porque eu era assim, não, vamos fazer mesmo, vamos, não, pode contar comigo. Chegar na hora, você não poder contar com a pessoa, eu era essa pessoa, pode contar comigo. Onde que é para fazer? Aí chegava na hora, eu não ia, eu me escondia, eu mentia, eu falava que não ia. E eu achava que eu estava sendo autossuficiente, que eu estava sendo suficiente. E aí eu descobri que não, que eu estava errada, que as pessoas estavam virando os olhos ao meu redor. E que quem realmente gostava de mim era aqueles que chegavam em mim e falavam, Lene, você está errado, cuidado. Presta mais atenção aos sinais. Viu, queridos? Presta mais atenção às pessoas que realmente gostam de você, quando elas falarem, ó, não é desse jeito, o caminho não é esse. Você não está sendo inteligente, você não está sendo sábia. Talvez você ache que a sua inteligência está sendo suficiente e você só está sendo tola. Mas o Espírito Santo vai trazer pessoas para falar para você, você está sendo tola. Acorda. Nem sempre sinceridade é falar o que pensa. Nem sempre sinceridade é fazer o que pensa. Mas observar, prestar atenção e ser suficiente para Deus, não para você. Tá bom? Deus abençoe.